E aí, meu povo, hoje vamos falar com o pessoal do pus. Vamos falar de abscesso, aquele abscesso que pode dar no corpo todo, mas o mais comum é aquele que dá na axila, no sovaco. E o que a gente vai falar hoje é sobre o seguinte: o abscesso ele pode sumir sozinho, sem necessidade de drenagem? Claro que pode, ser humano. Fica aí que eu vou te explicar isso. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. Esse canal é destinado ao mundo da medicina, curiosidades e tudo mais. Pessoal, quando nós falamos de abscesso, eu tenho alguns vídeos aqui que falam exatamente da formação do abscesso, de todo o processo de criação de um abscesso. E quando eu faço meus vídeos, eu sei que os pacientes, às vezes, eles querem uma informação que seja extremamente igual ao caso dele para ele tirar aquela dúvida dele. Porque senão ele acha, não, tem alguma coisa faltando aqui no meu caso. Porque ele falou da coisa tal. Abscesso, pessoal, abscesso pode ocorrer em qualquer lugar. É aquele tumorzinho, é o tumor de pus, aquele que fica vermelho que sai pus, é desse que a gente vai falar. Aí eu vou falar aqui que ele vai desaparecer nas seguintes situações. Aí a pessoa fala, mas ele não falou, meu tá na costa do lado esquerdo, então não é esse. Pessoal, abscesso. E aí a gente vai começar a falar sobre isso. Quando a gente fala de abscesso, pessoal, o abscesso é um processo infeccioso, logo abaixo da pele. E esse processo infeccioso, ele não começa como pus. Ele não começa do nada, de uma hora para outra virou pus. Não. Ele tem que primeiro sofrer um processo inflamatório e o pus ele vai surgir a partir desse processo inflamatório. Porque o que o pus é? O pus não é nada mais, nada menos do que tecidos podres, estragados, que foram combatidos por células de defesa e formou o pus. Olha essa imagem que eu estou mostrando para vocês. Isso é um processo inflamatório de uma pele, de uma gordura da pele, de uma região da pele. E esse processo inflamatório ocorreu por algum motivo. Ou por um pelo encravado, ou porque alguém furou, ralou, bateu, um milhão de coisas. Aí vai lá e inflamou. Essa inflamação, essa área vermelha toda, é o processo pelo qual as bactérias estão fazendo efeito no tecido. Estão fazendo o processo inicial da infecção. Então, esse tecido é quando ele fica mais endurecido, é quando o paciente sente dolorido, e aí é quando ele percebe que aquele lugar está mais aumentado, mais abaulado, mas quando ele toca, dói, e ele começa a perceber que aquilo vai evoluindo para uma coisa mais avermelhada. Perceba, ele está iniciando o processo inflamatório, processo infeccioso, e essa área aí ela só está inflamada, não tem pus aí dentro. Ou seja, é o início do processo de formação de um abscesso. Conforme esse processo vai avançando e o paciente não faz nenhum tipo de tratamento, porque ele está olhando ali no sovaco e diz, esse bicho vai sumir, esse bicho vai sumir. E aí fica esperando o milagre para o bicho sumir. E aí, pessoal, o que acontece? Esse processo inflamatório infeccioso ele vai progredindo. Pô, não tem nada para combater ele. Se aquele processo se instalou é porque o teu corpo, o teu sistema de defesa não está mais dando conta. Se ele não está mais dando conta, aquele processo vai progredir. E aí, quando ele vai progredindo, as células de defesa começam a combater as bactérias que estão gerando aquela infecção. E aí, o que essas bactérias fazem? Elas morrem. Como elas morrem, elas não vão evaporar do nada, elas vão ficar depositadas bem no meio desse processo inflamatório. E aí forma a cavidade de pus, que é o abscesso. Aí você já tem um abscesso. Aí as pessoas fazem a seguinte pergunta: doutor, mas pode sumir? Claro que pode, pessoal, mas pode desde que você comece a tratar numa fase inicial. E aí a gente vai dividir em duas situações. Aquele paciente que ainda não tem o abscesso e aquele paciente que já tem o abscesso. Vamos falar primeiro do que não tem. Quando o paciente inicia o processo inflamatório, que ele tem ainda esses tecidos, que eles ainda estão iniciando o processo de inflamação e infecção, mas ainda não tem cavidade de pus, nessa fase, se você iniciar um anti-inflamatório e iniciar compressa morna, desde que esteja numa fase muito inicial, dificilmente essa inflamação vai evoluir para um abscesso.
Algumas vezes essa terapia com o anti-inflamatório e com a compressa morna não dá certo, você pode até necessitar utilizar um antibiótico. Utilizando um antibiótico, aquilo vai se resolver e você não vai precisar drenar, porque aquilo já começou a ser resolvido pelo antibiótico. E vocês vão perceber que enquanto esse processo inflamatório ele está aí e não tem abscesso, o antibiótico que você tomou e ele está circulando na sua corrente sanguínea, ele vai agir em cada ponto desse processo inflamatório. E aí ele vai resolver esse processo inflamatório. O antibiótico, pessoal, ele é específico para cada tipo de situação. Não se aventurem a ficar tomando antibiótico por aí sem saber, porque para cada tipo de antibiótico tem um tipo de bactéria que ele combate, tá bom? Então, um abscesso na axila é diferente de um abscesso na região anal. Então, tem diferenças. Agora, quando a gente está falando de anti-inflamatório, a gente está falando desse que tem aí na tua penteadeira. A gente está falando de ibuprofeno, naproxeno, tenoxicam, de diclofenaco, de nimesulida, é uma porrada de anti-inflamatório. E aqui eu também não estou incentivando você a tomar anti-inflamatório, porque tem pessoas que não podem usar. E as compressas mornas, que essa sim você pode usar, você também não vai fazer uma vez no dia e vai embora, ser humano. Tu tem que fazer ela de forma contínua, de preferência a cada 2 horas por 15 minutos. Porque o que a compressa faz? Ela acelera aquele processo inflamatório que eu acabei de explicar para vocês. Ela vai dilatar os vasos sanguíneos, vai aumentar a circulação naquele local, consequentemente melhora a presença de células do nosso sistema imunológico para combater aquela infecção. Isso associado com o uso de anti-inflamatório, com o uso de antibiótico e com o uso de compressa, a gente vai ter uma resolução. Então essa é a melhor fase de tratar, é a fase que não tem pus. Vocês sabem por quê? Porque quando tem pus, pessoal, o antibiótico ele não sabe nadar. Se ele não sabe nadar, ele não faz efeito. E aí vem a outra situação do paciente que já tem um abscesso. Só que uma coisa é o paciente que tem um abscesso que ele é pequeno e a outra que tem um abscesso grande. O abscesso, pessoal, é essa parte que tem o pus, é a parte da cavidade. Essa é uma foto ilustrativa de um abscesso. Você vê que essa parte central é onde tem o pus, é onde tem a cavidade, e essa parte vermelha ao redor, isso é a parte inflamatória que vai virar pus caso não seja tratado. Essa parte dura é a parte do que o pessoal chama de carnegão. O pessoal abre o abscesso, aí ele toca, ele sente aquela coisa dura, que é essa parte inflamatória, aí fica espremendo, querendo virar o pobre do ser humano ao avesso, querendo tirar a desgraça desse carnegão, mas ele não vai sair, porque é tecido inflamatório que pode virar pus depois. Essa cavidade, a partir do momento que você abre o pus e sai, acabou, já não tem mais pus. Se essa cavidade de pus ela é maior do que 2 centímetros, esse paciente tem que drenar. É o ideal ele drenar. Ah, doutor, mas se ele não drenar, ele vai se prejudicar? Pessoal, tem algumas situações que mesmo maior do que 2 centímetros, fazendo aquelas compressas que eu orientei para vocês, ele drena de forma espontânea. O pus sai sozinho só por causa da compressa morna. Só que tem que tomar um antibiótico, lembra que eu falei para vocês. Agora, se esse abscesso ele é menor do que 2 centímetros, aí a gente já tem a possibilidade de conseguir tratar esse paciente sem a necessidade de fazer a drenagem. E esse abscesso ele pode voltar sim e não precisar da drenagem. É claro que a gente está falando isso para pacientes jovens, sem doenças associadas, sem ser um paciente imunossuprimido, diabético descompensado, porque a gente não vai brincar com esse tipo de coisa. Mas sendo um paciente jovem, ele tomando antibiótico, fazendo as compressas, tomando o anti-inflamatório, é claro que ele pode muito bem tratar esse abscesso sem realizar a drenagem. E aí, às vezes, vem umas pessoas e falam assim, quando faz isso que não drena, ele vai voltar depois, porque ele ficou encruado. Pessoal, isso não existe. Você pode ter outro abscesso no mesmo lugar ou em lugares diferentes e não tem nada a ver com o abscesso que teve previamente. E não é para achar que é falta de iodo no sangue, não, pessoal. O abscesso é abscesso. Ele vai dar até em quem anda com garrafa de iodo do lado. Quem tem tendência vai ter abscesso. E quem não tem tendência de ter abscesso não vai ter. Vou dar um exemplo para vocês. Eu nunca tive um abscesso que precisei drenar. Nunca. Eu não tomo iodo. Eu não faço exame de iodo. Agora, tem pessoas que vivem com abscesso.
Vocês entenderam? E ela pode tomar o iodo que ela quiser, aí continuar tendo o abscesso. É claro que tem alguns tratamentos dermatológicos que ajudam muito a reduzir isso. E aí você, claro, precisa fazer uma avaliação com dermatologista. Vocês conseguiram entender? Então, ter abscesso não é sinônimo de que precisa drenar. Ele pode sim voltar ao normal sem necessidade de drenagem. Mas é claro que precisa de uma avaliação, precisa de um tratamento. Mas esse vídeo é mais para ajudar aquela pessoa que está numa situação que ela não tem como ir no médico. E aqui, pessoal, eu não estou falando que não tem como ir no médico porque está em casa e está com preguiça de ir no médico, não. Estou falando daquela pessoa que está no interior, está numa zona rural, está numa zona de difícil acesso, está numa zona que não tem médico, ele tem que dar um jeito de resolver essa parada. E aí ele resolve dessa forma, essa é a melhor forma dele resolver, tá bom? Pessoal, um grande abraço no coração de vocês, fiquem com Deus. Se esse vídeo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito, eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Não se esqueçam de aproveitar a vida com quem faz bem a vocês e se afastem de pessoas tóxicas. Fui!